Senhor presidente, mesa diretora, senhores deputados, senhoras deputadas, assessores, imprensa, TV Assembleia, FM Assembleia e todas as emissoras que nos transmitem, nosso cordial boa tarde já. E nós temos aqui, mais uma vez, e debatido quase que diariamente, o problema da estiagem em nosso Estado e cobrado aqui do poder público ações mais efetivas no enfrentamento aos efeitos negativos da seca e na consolidação dessa política pública concreta de convivência com o semiárido. Por mais que as ações e os investimentos que estejam sendo feitos, as respostas do Estado têm sido bastante insuficientes para amenizar o drama da seca que atinge não apenas as comunidades rurais, mas também atinge as sedes de municípios importantes, especialmente da região do Inhamuns. A situação vivida hoje no nosso Estado, senhores deputados, senhoras deputadas, demonstra o quanto ainda estamos distante de uma política de convivência com o semiárido. Faltam ações preventivas e estruturantes e até mesmo nas ações consideradas emergenciais, há falhas por parte do governo do Estado. E aqui queria sinalizar que na última segunda-feira nós realizamos aqui nesta casa uma audiência pública alusiva ao Dia Internacional da Água, que foi comemorada no sábado, no dia 22 de março, e nessa audiência, dois pontos importantes eu considero que merecem o nosso destaque. A direção do Sindiágua, dirigida pelo presidente Jadson Sarto, fez o lançamento, e aqui eu queria mostrar o lançamento desta campanha do uso consciente da água, aqui é o que foi distribuído a todos que estavam presentes e o que está sendo distribuído pelo Estado como um todo. Cuidar da água é cuidar da vida, Sindiágua, e logicamente que dentro tem os principais motivos para como devemos economizar a água e, por fim, tem uma fala do presidente do Sindiágua falando nesta campanha que ele convida a sociedade cearense a compartilhar o uso consciente da água. Isso é uma cobrança nossa por parte do governo do Estado, que ainda não investiu nenhum real ainda em campanha de uso consciente da água no terceiro ano de seca que o Estado do Ceará tem enfrentado. Então, parabenizar aqui o Sindiágua, o presidente Jadson Sarto e toda a diretoria do Sindiágua que encampou, né, e que tem andado em todo o Ceará, levando a conscientização aos nossos irmãos e irmãs cearenses para pouparem a água, usarem conscientemente a água, já que é um bem essencial, mas que tem se tornado escasso no nosso Estado. Então, eu queria deixar aqui os nossos parabéns e dizer que essa iniciativa que reforça o compromisso histórico dessa entidade, que é o Sindiágua, com a preservação dos nossos recursos hídricos. O Sindiágua fez deputadas e deputados, o que já deveria ter sido feito, né, pelo governo do Estado há muito tempo, que é a campanha, senhores deputados, fez essa iniciativa, né, deu encaminhamento a essa iniciativa, em pleno ano, terceiro ano de estiagem, o governo do Estado, que investe milhões em propagandas institucionais e autopromocionais, mas não investiu sequer, né, nenhuma peça publicitária no sentido de um anúncio sequer no jornal, orientando a população para evitar o desperdício e fazer, assim, o uso consciente da água. O nosso mandato chegou a entregar, no início do ano passado, um ofício nas mãos aqui do governador do Estado, sugerindo que o governo promovesse essa campanha de uso consciente da água, mas, até agora, essa ideia sugerida por nosso mandato foi ignorada por parte do governo. Não há como convivermos
como semiárido, sem aprendermos a cuidar do nosso bem mais precioso, que é a água. São Paulo vem há mais de um ano fazendo uma campanha nesse sentido, e aqui no Ceará, um estado que tem quase a totalidade do seu território na região do semiárido, esse governo não tem a mesma preocupação. Ao contrário, nessa questão, o governo prefere se autopromover próximo ao período eleitoral. Portanto, merece parabéns à iniciativa do Sindiágua, que com sua limitação de recursos e a sua infraestrutura, tomou a iniciativa de promover essa campanha por meio das redes sociais, jornais, rádios, visitando as escolas, nos terminais de ônibus, apresentando dicas de como é possível economizar água com pequenas mudanças de hábito. Portanto, queria falar também que o nosso mandato apresentou 2 projetos de indicação, um projeto que prevê que em anos de estiagem, como esse agora, pelo menos 30% do recurso previsto para propaganda institucional seja feito uma campanha de uso consciente da água. E essa campanha deveria ser permanente, porque, nesse momento, nós estamos entrando no 3º ano de seca e isso ainda, de fato, não aconteceu. E o segundo projeto é para aqueles que realmente conseguirem comprovar a redução do consumo de água em anos de seca, ele conseguirá um abatimento na conta na sua conta de água através da CAGES. Então, esses são os nossos 2 projetos de indicação para estimular, né, o uso consciente da água. Estimular, quando possível, com certeza, deputado. E estimular o governo a aplicar bem o seu recurso de propaganda, não só com propaganda institucional, mas com propaganda que ajude a conscientização do nosso povo cearense tão sofrido. Outra questão, deputados e senhoras deputadas, importante que foi levantada na audiência pública sobre o Dia da Água, diz respeito ao último concurso público da CAGES. Participou da audiência um grupo de aprovados desse concurso. Este grupo, naturalmente, reivindica a convocação do cadastro de reserva, que hoje é de mais de 600 candidatos, deputado Antônio Carlos, aprovado. O governo do Estado, quando anunciou o concurso em 2012, afirmou que o certame teria o objetivo de preencher 945 vagas, portanto, apenas 315 foram preenchidas. Porém, o governo assumiu o compromisso de, até o final da sua atual gestão, de igualar a proporção de trabalhadores terceirizados e de funcionários de carreira. E aí ficou essa promessa que a paridade, até o final do governo Cid Gomes, seria de um terceirizado para um servidor de carreira. E nós temos isso, né, como horizonte. E sabemos que nós estamos nos últimos meses do governador Cid Ferreira Gomes e essa paridade ainda está longe de acontecer. E aí hoje a CAGES tem para cada funcionário próprio 3 funcionários terceirizados. São hoje, portanto, cerca de 1.000 cagesianos, funcionários de carreira, e mais de 3.000 empregados terceirizados que atuam em condições de precariedade, vítima de uma política de terceirização ostensiva na CAGES. Então, senhores deputados, é inadmissível que, no momento em que passamos por uma das maiores estiagens da nossa história, a CAGES, a empresa responsável pela prestação de serviço de fornecimento de água e esgoto em 150 municípios do Estado, enfrente dificuldades de atendimento à população por falta de profissionais técnicos concursados. Hoje, proporcionalmente, a CAGES é a empresa de saneamento que tem a menor quantidade de funcionários próprios de carreira do país. Há, portanto, uma clara defasagem do quadro funcional da companhia. A convocação do cadastro de reserva, portanto, deveria ser uma ação urgente, emergencial,
porque há cidades do interior onde a CAGES atende quem não possui sequer um funcionário próprio de carreira. A direção do Sindiágua, presidida pelo dirigente Jadson Sarto, tem feito todo o esforço no sentido de viabilizar essa convocação, até porque esse concurso só aconteceu após uma luta árdua da atual direção do sindicato. No entanto, senhores deputados, senhoras deputadas, mesmo com a promessa do governo, a CAGES se nega a apresentar ao Sindiágua sequer um planejamento com um cronograma de convocação deste cadastro de reserva, formado por pessoas que fizeram o concurso, se esforçaram, se dedicaram aos estudos e foram aprovados e têm, portanto, um direito de serem chamados a integrar os quadros desta companhia. Portanto, o que nos chama a atenção é a posição que a CAGES tem apresentado aqui a esses convocados, né, inclusive na audiência. Obviamente, quem veio representando a CAGES veio orientada para fazer a fala de governo e foi questionado pelos os participantes e integrantes do cadastro de reserva. E a CAGES, além de não garantir o cumprimento da promessa feita pelo governador de convocar esses concursados aprovados, vinculou a convocação dos novos aprovados à aposentadoria dos trabalhadores da empresa. Então, qual será, portanto, a perspectiva de crescimento da CAGES, se não há a preocupação de elevar seus quadros funcionais, senhores deputados, senhoras deputadas? Não se faz um concurso apenas para substituir empregados, mas para atender a uma demanda de atendimento que é cada vez maior em nosso Estado, no que diz respeito ao serviço de saneamento básico. A CAGES enfrenta hoje claras dificuldades na prestação de seus serviços e na ausência de novos funcionários, de novos profissionais, é um dos fatores que prejudica a capacidade de atendimento da companhia. Eu queria passar a parte ao deputado Antônio Carlos. Muito obrigado, deputada Eliane Novaes. Eu gostaria de parabenizá-la por essa luta, que não é de hoje, que Vossa Excelência implementa, em defesa da água, que às vezes muita gente não tem a dimensão da importância desse debate, desse tema, de quão ele é extremamente necessário para a nossa sobrevivência, para a nossa vida no planeta. Então, os projetos de indicação que Vossa Excelência apresenta são projetos extremamente relevantes, e as cobranças também, né? Nós temos a compreensão de que é fundamental se fortalecer a CAGES, que esses concursados possam assumir os seus cargos, porque nós estamos, e todo mundo está acompanhando, um problema gravíssimo, que é a falta de água, e São Paulo está passando por uma situação muito difícil. Todo dia a imprensa coloca do grau, da quantidade de águas no sistema Cantareira, ou seja, esperando por chuvas, e isso realmente requer, inclusive por parte da população, um novo comportamento diante do cuidado com esse bem que é dito e que é fato essencial para todos e todas. Portanto, eu acho que Vossa Excelência, mais uma vez, como é pertinente, traz um tema relevante, cobranças oportunas, na verdade, e um alerta, tanto para o governo do Estado, como para a própria população também, que eu acho que tem dado sua contribuição, mas que precisa contribuir mais ainda para que nós não venhamos a sofrer um colapso de água nos próximos anos, o que seria muito ruim. Portanto, era isso que a gente tinha a acrescentar a nossa parte a esse belíssimo pronunciamento de Vossa Excelência. Obrigado, deputado Antônio Carlos, que sempre nos ajuda nessa reflexão e tem esse entendimento, né, de que nós estamos num ano de estiagem e precisamos, né, cobrar do poder público ações enérgicas para modificar esse quadro. Se o deputado presidente puder me ceder os 3 minutos para que eu possa concluir a minha fala, eu queria encerrar ressaltando uma reportagem do jornal O Povo, da semana passada,
que mostrou os impactos do saneamento na área de geração de emprego e renda, do turismo, do meio ambiente, da educação e da saúde pública. Segundo a reportagem, com a universalização do saneamento básico, o sistema SUS de saúde no Ceará poderia economizar 1,6 milhão por ano. Então, o acesso à coleta de esgoto e à água tratada diminuiria o custo do SUS, com internações por infecções gastrointestinais, e já o ganho de renda do trabalho com a universalização do saneamento básico no Ceará seria de 9,6%, o que corresponderia a um ganho mensal de R$ 78,67 por trabalhador. Portanto, essa reportagem do Jornal O Povo mostra claramente o quão estratégico é o investimento em saneamento público para o desenvolvimento sustentável do nosso país e para ajudar a retirar as pessoas da condição de miséria. Precisa ser tratado com prioridade, algo que não vem acontecendo no nosso Estado. Os números de acesso ao esgotamento sanitário em nosso Estado são vergonhosos, mostram um Ceará do atraso, e a evolução desse índice no governo Cid Gomes tem sido muito irrisória. Portanto, eu queria finalizar apresentando os encaminhamentos dessa nossa audiência, que é solicitar do governo do Estado uma campanha contínua do uso racional da água. Eu acho que isso é uma obrigação e dever do Estado. Nós queríamos que ele intensificasse a perfuração de poços, que isso tem amenizado, de fato, as comunidades rurais. Nós queríamos que providenciasse as instalações das cisternas que estão ao longo das rodovias, essas cisternas que foram oferecidas pelo governo federal, mas que muitas delas estão estocadas a céu aberto e que não foram instaladas, precisando ser instaladas para armazenar essa água que está chegando da chuva, escassas, mas está chegando, e ajudar os nossos irmãos e as nossas irmãs cearenses. A convocação urgente dos demais concursados da CAGES, equilibrando assim, e o chamamento desses funcionários em busca dessa paridade prometida pelo governador de 1 para 1, de um servidor de carreira para um terceirizado, e na hora que ele fizer essa convocação, isso vai minimizar e, com certeza, vai, né, qualificar o serviço daquela companhia de água e esgoto. Então, eu queria colocar, né, que sabemos que só 37 municípios fizeram a entrega dos planos de saneamento básico, que era obrigatório entregar até o final de 2013, e só 37, Fortaleza ficou fora, inclusive, não está dentro e não pode receber recursos federais, porque não entregou. E aí eu sugiro que a CAGES, com a sua assessoria técnica que tem, ajude a esses municípios que não têm equipe técnica capaz de elaborar esses planos, que a assessoria técnica da CAGES ajude a esses outros municípios no sentido de elaborar o seu plano de saneamento básico para conseguir recursos federais. Portanto, senhor presidente, esses foram os encaminhamentos e essa é a nossa fala de hoje. Obrigada.